ministrar mais uma vez aqui a palavra de Deus, né? Pastor Mário Lúcio tem sido uma pessoa usada por Deus para ser um patrocinador do nosso ministério, né? Ele é um homem de muita coragem e eu louvo a Deus que ele tem nos abençoado muito nessa caminhada e Deus está na frente de tudo, né, irmãos? E nós louvamos a Deus porque Deus assim o quis e nós estamos aqui meio que forçados por uma circunstância, mas esse era o plano de Deus, né? A pastora Zilda ainda disse antes, Deus sabe de tudo, né? São João capítulo 16, verso 14, que diz assim: e ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Vamos ler novamente? Vamos ler o 13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Amém? Quem não deu glória a Deus, perdeu uma oportunidade boa, viu, irmãos? Agora já perdeu. Pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu disse que eu estou aqui meio que forçado, irmãos, é que meu carro deu um problema, né? E a gente realmente não teve outra saída senão ficar, né? Irmãos, nós estamos diante de um texto que foi palavras escritas e registradas pelo evangelista João, mas palavras que foram faladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em uma dos seus discursos, em uma das suas falas, onde ele fala sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, sobre a vinda do Espírito, e ele mesmo disse: eu vou voltar. Ele cumprindo a sua missão, ele disse que voltaria para os céus. Ele mesmo falou com o Pai: Pai, torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Porque quando Jesus veio a esse mundo, João nos diz no capítulo 1, que foi o verbo que se fez carne. No verso 14 ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse verbo que se faz carne, ou que se fez carne, nos primeiros versículos do capítulo de João, João diz que no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando o verbo se faz carne, Paulo também vai trabalhar sobre esse assunto na carta aos Filipenses, e ele não diz que Jesus deixou a sua divindade, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele passou por um processo de esvaziamento da sua glória, aquela glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ele mesmo orou ao Senhor, ao Pai, dizendo: torna a dar-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E ele vem a esse mundo se fazendo carne, assumindo uma humanidade, se tornando Deus homem, ou seja, aquele que é tanto Deus como também é homem. Quando Jesus está na terra, ele reúne em si essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele era perfeitamente Deus e também perfeitamente homem. Como homem, a gente vê a natureza humana na pessoa de Jesus, porque ele sentiu fome, ele chorou, ele cansava, ele dormia. Tudo isso são atributos da natureza humana e Jesus fazia tudo isso. Mas quando ele está no finalzinho já do seu ministério, para cumprir tudo aquilo cumprir a sua missão, ele vai prometer para os discípulos: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador.
E esse Consolador que virá, ele estará e permanecerá convosco para sempre. E Jesus disse que quando esse Consolador viesse, no capítulo 16 e no verso 14 do Evangelho de João, Jesus diz: e quando ele vier, ele me glorificará. Essa é a missão do Espírito Santo na vida da igreja. E Jesus, quando estava para ascender ao céu, ele diz para os discípulos: olha, vocês não vão sair de Jerusalém. Aqueles homens, Jerusalém ficava na Judéia, não é isso, pastor? E aqueles homens eram galileus, eles estavam tentados a voltar para a sua terra de origem, a voltar para a Galileia. E Jesus diz: vocês não vão voltar, vocês vão permanecer na cidade, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos capítulo 1, verso 8, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ali Jesus estava fazendo uma promessa que era um desejo do Pai, um desejo de Deus, de que toda a humanidade, todos aqueles que crescem, fossem cheios do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver o Espírito Santo também agindo na vida do povo de Deus. No Antigo Testamento nós vamos ver a ação divina nos profetas, através dos profetas, a ação divina sobre os reis, a ação do Espírito Santo sobre os reis, a ação do Espírito Santo sobre os sacerdotes. Esses homens eram separados por Deus, escolhidos por Deus e ungidos para uma obra especial. E eles eram cheios do Espírito Santo. O que os profetas falavam, eles falavam da parte de Deus. E a responsabilidade de um profeta era tão grande que se uma palavra de um profeta ela não se cumprisse, aquele profeta seria punido com a pena de morte. Se não me falha a memória agora, existia cinco ocasiões que os judeus poderiam aplicar a pena de morte. O adultério era uma, e o profeta que proferisse uma palavra e a palavra não se cumprisse, ele estava sujeito à pena capital. Então eram homens que recebiam de Deus uma mensagem, traziam a mensagem de Deus para o povo. Mas o Espírito Santo vinha sobre esse profeta, o Espírito Santo, a unção vinha sobre o rei, a unção era privilégio de pouquíssimas pessoas que eram ungidos com o Espírito Santo, recebiam o Espírito para uma obra específica, e o Espírito Santo vinha sobre estas pessoas, mas depois o Espírito Santo voltava. Se a gente lê um versículo, eu gostaria, a gente tem um tempinho, dá para nós fazermos a leitura em Gênesis, no capítulo 8, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 8, no verso 8, a Bíblia diz o seguinte: depois soltou Noé uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. E à tardinha a pomba voltou para ele, e no seu bico uma folha verde de oliveira. E Noé soube assim que as águas tinham minguado de sobre a face da terra. E esperou ainda outros 7 dias, verso 12, e soltou a pomba, e esta não voltou mais a ele. Noé entendeu dessa forma aqui, que ele poderia então sair da arca, porque as águas já tinham minguado ou baixado sobre a face da terra. Esses 3 voos da pomba aqui, irmãos, representam, os irmãos sabem que na Bíblia, o Espírito Santo sendo a terceira pessoa da Trindade. Para nós compreendermos esta pessoa gloriosa, ou as suas obras, o seu caráter,
nós compreendemos por meio de símbolos, daquilo que Deus revelou, porque o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é glorioso. Então, para que nós tenhamos condições de compreender a obra do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, Deus revela isso através de símbolos, através de figuras, como o fogo, por exemplo, que purifica. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a pomba. E aqui nós temos uma representação da ação do Espírito Santo na história da humanidade. Ou, primeiramente, nós temos Noé soltando uma pomba, e a Bíblia diz que ela vai voar, como ela não encontrou um lugar para pousar, ela retorna para Noé na pomba, na arca. E com esse voo e esse retorno, Noé entende que as águas ainda não tinham minguado sobre a face da terra, e isso representa a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não veio para ficar. O pecado, além de desfigurar a imagem de Deus no homem, a queda, prejudicou a relação do homem com Deus, prejudicou a relação, a íntima relação, a comunhão que o homem tinha com Deus no Éden. A partir do Éden, Deus teve que começar a trabalhar para trazer o homem de volta, para remover a parede de separação, que é o pecado, que impedia o homem de se aproximar de Deus, e Deus se aproximar do homem. Isaías escreveu isto: a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado traz essa separação, porque o Deus que nós servimos, Ele é santo. E Ele exige santidade dos adoradores. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Se nós quisermos relacionar com Deus santo, nós temos também que ser santo. Se nós quisermos ter intimidade, comunhão com Deus santo, nós também temos que buscar a santidade. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha e ele voltava. Ele ungia alguém para uma obra, para uma tarefa específica, mas depois ele retornava. Mas Noé, passaram-se 7 dias e Noé solta a pomba novamente da arca. E a Bíblia diz que ela voa e ela retorna novamente para Noé, trazendo consigo no seu bico um ramo de oliveira. E isso fala da ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Assim diz os melhores comentaristas bíblicos, pastor Mário Lúcio. Nós não cantamos um hino antigo aí que as irmãs cantam, chamado Oliveira Verdadeira, né? Oliveira verdadeira, não é? Jesus Cristo é, nele fui enxertado. Através da fé, posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos tem Cristo vivendo em si, morando dentro de você? Aleluia, isso representa a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Tudo Jesus viveu nessa vida, o exercício do seu ministério foi na unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando João Batista estava batizando no deserto, no Rio Jordão, a Bíblia relata que naquele dia João está batizando, vem um e João batiza ele, vem outro e João batiza ele, vem outro e João batiza ele, mas de repente vem descendo alguém para ser batizado, e quando João Batista vê aquela pessoa que ele já conhecia porque eles eram primos, a Bíblia diz que João diz para ele e para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus é batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. Aleluia. Jesus exerce o seu ministério
E no finalzinho do seu ministério ele vai fazer essa promessa que iria enviar o Espírito Santo. Só que algo interessante acontece, porque no terceiro voo da pomba, Noé espera 7 dias e ele solta aquela pomba novamente. E ela não retorna mais para a arca, ela não volta mais. E Noé entende que ele poderia então sair da arca, porque as águas já tinham minguado de sobre a face da terra. E aquele terceiro voo da pomba representa a ação do Espírito Santo agora na era da igreja, na era da graça, no tempo da graça, na nova aliança. E Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, e Ele estará convosco para sempre. No Antigo Testamento, às vezes nós ficamos admirados de ver, irmãos, as obras que Deus fez através de Moisés, as obras que Deus fez através do povo de Israel, mas aquele era um período que o Espírito Santo agia com alguns limites, ele vinha e voltava, mas quão glorioso é a obra do Espírito Santo na vida da igreja, porque naquele tempo o Espírito vinha e retornava, mas na nova aliança o Espírito Santo veio para ficar com a igreja, para estar com a igreja. Já se passaram 2000 anos da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo ainda continua agindo na vida e no meio da igreja. Quem tem esse Espírito morando em si, quem tem essa presença na sua vida. Só que esta ação do Espírito Santo na nova aliança, Deus fez uma promessa para Joel. Porque no Antigo Testamento o Espírito era privilégio de um seleto grupo de pessoas. E o povo de Deus, o desejo de Deus é que todos fossem cheios. Então Deus vai levantar o profeta Joel, e por meio do profeta Joel Deus vai dizer: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus estava fazendo uma promessa através de Joel, que o Espírito Santo não seria mais privilégio de poucas pessoas, de somente sacerdote, de profeta ou de rei, mas que viria um tempo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne, sobre todos aqueles que creem. E ontem lá na festividade do Campo Bonito eu disse que Deus sempre trabalha baseado em uma promessa, pastor. Assim como Ele fez a promessa da redenção, Ele também fez a promessa do derramamento do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que os discípulos não voltaram para Galiléia, mas eles permaneceram na cidade de Jerusalém, estavam reunidos no cenáculo. Jesus ascende aos céus, subiu aos céus, e eles vão para o cenáculo, passam o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Quando no 10º dia, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e aquele som desceu sobre aquela casa onde eles estavam assentados, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se, porque tinha algumas pessoas zombando da igreja, dizendo: que é isso aí? Que coisa é essa? Será que eles estão embriagados na autoridade do Espírito Santo? Pedro se levanta e começa a pregar, dizendo: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. O Espírito Santo desceu hoje aqui, e não é mais privilégio somente de algum seleto grupo de pessoas. Todos foram cheios do Espírito Santo, e ele prega um sermão cristocêntrico na autoridade e no poder do Espírito Santo, e o resultado foi tão glorioso que no final daquele sermão quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a diferença de alguém que é cheio do Espírito Santo. Isso é alguém que vive uma vida cheia do Espírito Santo, que dá lugar para o Espírito Santo agir, que dá lugar para o Espírito Santo trabalhar. Quando ele trabalha, quando ele faz, o Espírito Santo age através da vida dele, opera através da vida dele. E o mais interessante, que o Espírito Santo veio e inaugura o tempo da igreja. A igreja nasce no Calvário e é inaugurada aqui no dia de Pentecostes.
E a igreja começa agora a pregar o evangelho, porque uma das obras que o Espírito Santo faria através da igreja, Jesus falou: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso que o evangelho chegou até nós, pastor Mário Lúcio, porque tinha crente cheio do Espírito Santo, que renunciou o conforto, que renunciou tantas coisas para pregar o evangelho, e hoje nós estamos aqui reunidos num templo lindo como esse, dando glória a Deus, porque alguém falou de Jesus para nós. E quando a mensagem do evangelho chega na vida de alguém, quando a mensagem do evangelho chega na vida de uma pessoa, ali acontece mudança, ali acontece milagre, ali acontece salvação, ali acontece transformação. Não foi isso que aconteceu com a mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de um mal, padecendo nas mãos dos especialistas, de médicos, que para lá e para cá, e ninguém pôde fazer nada para aquela mulher. Mas um dia alguém falou de Jesus para aquela mulher, alguém falou para ela daquele que nasceu na cidade de Belém, aleluia, aleluia, e ela ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz que a fé raiou no seu coração, pois Paulo trabalhou o assunto da fé, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. A fé brilha no coração daquela mulher, e ela disse: eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela entra no meio da multidão, ela não poderia fazer aquilo de acordo com a lei, ela vai, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela sente estar curada daquele mal. Jesus para e fala assim: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque os discípulos, se fosse na nossa linguagem de hoje, a gente talvez não falaria nada, mas faria aquele sinal, né? Acho que ele está assim, porque no meio de uma multidão, todo mundo aperta ele, todo mundo toca nele, e ele diz: alguém me tocou. Jesus falou: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. E o poder que havia saído de Cristo foi um poder para curar aquela mulher daquele mal. Foi um poder que deu a oportunidade para aquela mulher viver uma vida nova dali por diante. Louvado seja Deus. Então vale a pena nós falarmos de Jesus para as pessoas, porque a mensagem do evangelho, ela transforma a vida das pessoas. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo, ela não testemunha de Cristo. Uma igreja, não tem como existir igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo que inaugurou a história da igreja, o Espírito Santo precisa continuar fazendo parte da história e da vida da igreja. E a história da igreja, a história de um crente cheio do Espírito Santo, é uma história diferente. É uma história diferente. Porque o Espírito Santo, ele trabalha, ele age, ele move, ele opera sinais e prodígios no meio da igreja, através da igreja. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela testemunha de Cristo. Ela fala do evangelho para as pessoas. Ela prega o evangelho. Ela anuncia as boas novas da salvação. A igreja primitiva, no vigor e no poder do Espírito Santo, eles pregaram por todas as partes, a tal ponto que a Bíblia diz, o próprio escritor do livro de Atos registra que toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Eles eram comprometidos com a evangelização, eles eram comprometidos com a pregação do evangelho. E pregar o evangelho, irmãos, faz parte da vida da igreja, porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Eu vou fazer a leitura, vamos ler aqui, segundo aos Coríntios. Paulo trabalha esse assunto. Segundo aos Coríntios, parece que capítulo 2. Glória a Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo, e por meio de nós. Paulo está falando para a igreja. Ele está escrevendo da primeira pessoa do plural. Ele está falando, é ele e a igreja, os demais irmãos. E por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Olha o que Paulo continua dizendo. Ele ainda diz, verso 15, porque para Deus somos um aroma, ou um perfume de Cristo, um bom perfume de Cristo,
nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. Paulo diz que a igreja, ela exala o bom perfume, ela é o bom perfume de Cristo nesta terra. E o que Paulo tem em mente aqui, quando ele trabalha esse assunto, ele está resgatando algo que acontecia no período em que o Império Romano dominava o mundo daquela época. Todos sabem que nesse período aqui do Novo Testamento, o mundo estava sob o domínio do Império Romano. E quando o Império Romano vencia uma batalha, eles eram extremamente preparados, irmãos. Eu estava estudando esses dias atrás, pastor Mário Lúcio, quando eles colocaram aqueles soldados para guardar o túmulo de Jesus, se não foi soldados do templo, e se foi soldados romanos, um soldado romano era preparado para vencer 18 homens num espaço de, parece que 2 metros quadrados. Então, para roubar o corpo de Jesus, tinha de vir mais de 400 pessoas, sem preparo, não roubaria nunca. Eram homens extremamente preparados. E os soldados romanos venciam uma batalha, aprisionavam pegavam os prisioneiros, aqueles que não morreram na batalha, pegavam e levavam eles como prisioneiros para as suas cidades. E quando eles retornavam daquelas campanhas vitoriosas, eles eram recebidos como heróis nas cidades em que moravam. E eles faziam uma espécie de um desfile por toda a cidade. E como eram muito religiosos, eles iam até o templo. O templo, eles adoravam vários deuses, então iam até os deuses agradecer pela vitória que tinham alcançado. E quando entravam nas cidades, as pessoas faziam fileiras pelas ruas da cidade. E os soldados iam passando, os generais. E a um momento que eles iam andando dentro desta cidade, a população jogava flores nos soldados, ovacionando o povo, os soldados, os generais, por aquela grande vitória que às vezes haviam conseguido. Pelas grandes vitórias que tinham alcançado. E o momento que os soldados iam andando, eles iam pisando naquelas flores, e elas exalavam um perfume, elas exalavam um cheiro. E pastor Mário Lúcio, quando os soldados exalavam aquele cheiro, voltando de uma campanha vitoriosa, aquele cheiro era o cheiro de vida, era o cheiro de vitória. Era o cheiro de vitória, mas ao mesmo tempo estava na mesma procissão, estavam os prisioneiros, acorrentados, escravizados. E eles pisavam nestas mesmas flores que eram jogadas sobre os soldados na rua. Eles iam amassando essas flores e ela ia exalando aquele cheiro. E era o mesmo cheiro, eram as mesmas flores que exalavam o mesmo cheiro. Mas enquanto para os soldados era o cheiro de vitória, para os prisioneiros era o cheiro da derrota. Enquanto para os soldados era o cheiro de vida, para os prisioneiros era cheiro de morte, porque muitos chegariam no templo, lá diante do templo, às vezes seriam mortos, seriam sacrificados. Então era o mesmo cheiro, e Paulo trabalha esse assunto, ele tinha isso em mente, dizendo: nós, a igreja de Cristo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem prazer na pregação do Evangelho, e o Evangelho é algo tão glorioso que ele exige decisão do homem, ele não deixa o homem na neutralidade, ninguém poderá ficar neutro diante da pregação do Evangelho, ele terá que decidir. Ou é céu, ou é inferno. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou aceita, ou é a bênção, ou é a condenação. Ou aceita Cristo e é salvo, ou então ele será condenado. Não é isso que a Bíblia diz? Não tem neutralidade não. Ou é céu, ou é Deus, ou é ou não é. Então a Bíblia relata aqui, Paulo está dizendo que Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. É o mesmo Evangelho. Mas tem muitos que não vão abraçar o Evangelho. Tem muitos que vão
rejeitar o evangelho. E para esses nós seremos o bom perfume de Cristo, cheiro de morte para a morte. Mas aqueles que ouvirem a mensagem pregada pela igreja de Lagoa Formosa e receberem a Cristo e permitir que a fé raie no seu coração e ele aceitar a Cristo, a Bíblia diz que é pela graça, ele vai ser salvo, a graça de Deus vai alcançar ele, aleluia, pois a salvação é obra da graça de Deus, e para esses nós seremos cheiros de vida para a vida, o bom perfume de Cristo, que exala o cheiro de Cristo nesta terra. E esse Espírito Santo que está na igreja, que capacita a igreja para testemunhar de Cristo, que enche a igreja de poder para testemunhar de Jesus, para falar de Jesus para as pessoas, que enche a igreja de autoridade. Porque os discípulos estavam dentro de um cenáculo trancado, com medo dos judeus. Quando eles foram cheios do Espírito, as portas se abriram. Pedro pregou na autoridade do Espírito Santo. O medo foi embora. Medo faz parte de quem não está cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem ousadia para falar de Cristo. Tem ousadia para anunciar as boas novas da salvação. E esse Espírito Santo que está na igreja, a Bíblia diz que quando ele viesse, Jesus falou, quando ele vier, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. A missão do Espírito Santo também é glorificar a Cristo. É por isso que muitas vezes não se prega tanto sobre o Espírito Santo, que ele não chama atenção para si. A missão dele é levar a igreja a glorificar o Cristo, é apresentar Cristo, é levar os seus pensamentos, os seus olhos para olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E essa é a missão do Espírito Santo. E a razão porque muitas vezes nós percebemos, parece que um esfriamento espiritual na nossa vida é porque nós cultuamos e glorificamos tantas coisas. Tantas coisas, nós glorificamos às vezes mais a internet do que Jesus. Nós glorificamos mais um culto à personalidade, ao homem, do que o Cristo que salvou o homem, que usa aquele homem. Porque o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Não é? O mensageiro é só o canal, o cantor é só o canal. Deus vai derramar a graça, mas o importante ali é Cristo sendo glorificado através daquela palavra. É Cristo sendo exaltado através daquele louvor. A glória é dele, o poder é dele. A Bíblia diz, porque dele, por ele, todas as coisas. Então uma igreja que glorifica a Cristo, ela cumpre essa missão que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo cumpre essa missão na vida dessa igreja. E toda vez que a igreja glorifica a Cristo, o Espírito Santo se alegra. Quando a igreja glorifica Jesus, uma igreja que glorifica Jesus, que dá glória para Jesus, o Espírito Santo se manifesta nela. O Espírito Santo se manifesta, se alegra, se manifesta com mais intensidade na vida desta igreja. Um crente que glorifica Jesus, o Espírito Santo age, se manifesta mais, porque a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo na vida da igreja. E aqui eu vou passando para a conclusão da minha palavra. Eu não sei se aqui nós temos alguns irmãos que têm alguns anos de fé, mas eu acredito que tem alguns aqui que foi de uma época em que havia uma busca pelo batismo com o Espírito Santo com muita intensidade. E os obreiros antigos chegavam para a gente, quando a gente estava buscando, né, aquele fervor, buscando aquele revestimento de poder, buscando o batismo com o Espírito Santo. E eles falavam com a gente assim, dá glória, só dá glória. Alguém viveu esse tempo? E a gente ficava, tem muitos aqui, ó, estão contando a sua idade, né, irmão? Tem muitos que às vezes não quis levantar a mão porque vai contar a idade. Não é, pastor? Não é, irmão Gilberto? Só dá glória. E a gente ia orar. E a gente, às vezes, naquele período que estava buscando o Espírito Santo, a gente falava mais nada, pastor Mário Lúcio. Não sei se com o senhor teve essa experiência. A gente só ficava ali, glória, glória, glória a Jesus, glória, glória, glória. Era assim ou não é? Quem teve essa experiência aqui? Levante a mão. Né?
Porque tem crente que às vezes vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Jesus batiza a hora que ele quiser, quando ele quiser, mas ele está orando para isso, está orando para aquilo. Eu não sei se os obreiros faziam isso conscientemente, mas eles estavam cumprindo esse princípio que a Bíblia diz aqui em São João 16, verso 14, que o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. E a gente ia dando glória, dando glória, dando glória. Irmãos, e isso aconteceu comigo. 2025 agora está fazendo 30 anos. Eu estava lá na festividade da Catiara, no distrito de Catiara, e o pregador pregou uma mensagem de Deus, e depois eu buscando, já tinha 4 meses orando para receber o batismo com o Espírito Santo, e chamou o povo ali para frente para receber a oração. Eu fui também, e ali eu comecei só na glória. Eu dizia: glória a Jesus, glória, 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 glória a Jesus, glória e glória a Jesus. E de repente o Espírito Santo desceu como no dia de Pentecostes sobre a minha vida. Eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas, e já se passaram 30 anos, eu continuo aqui cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas e pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tenho visto Deus operar milagres nas nossas vidas. Então, meus irmãos, se nós glorificarmos a Jesus, se vivermos uma vida que glorifica a Cristo, se estivermos... E quando eu digo glorificar, não significa somente glorificar através de palavras, mas viver uma vida com atitudes, com ações que o nome de Deus é glorificado. Porque quando eu me santifico, Jesus é glorificado. Quando eu vivo em santidade, Jesus é glorificado. Quando eu vivo em obediência, Jesus é glorificado. Quando eu obedeço os meus pastores, Jesus é glorificado. Se vivermos, irmãos, uma vida de obediência, a Bíblia diz que a igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Em cada alma havia temor, aleluia, e todos os dias Jesus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Tem gente que pensa: como que eu vou fazer para a igreja crescer? A receita está aí. Em cada alma havia temor, é permanecer na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Jesus continuará salvando, glorificando a Cristo. Jesus continuará curando, glorificando a Cristo. O Espírito Santo manifestará na igreja e continuará fazendo a obra que ele veio fazer, enchendo os crentes, batizando os crentes, curando os crentes, salvando as almas e glorificando o nome de Deus na terra. Então eu gostaria nesta noite, para me voltar o microfone para o pastor Mário Lúcio, pedir: posso fazer uma oração, pastor Mário Lúcio? Eu senti de fazer uma oração aqui. Você pode ficar de pé comigo nesta noite? Eu acredito que Deus tocou no nosso coração, no meu coração, para trazer essa palavra, para conscientizarmos de que nós precisamos resgatar isso, irmãos. Voltar a viver uma vida que glorifica Jesus. Porque muitos já vivem isso, mas nós precisamos buscar isso com mais intensidade. Talvez você está muito bem, mas eu sinto a necessidade. Eu sinto a necessidade de me aproximar mais de Deus. Eu sinto em mim a necessidade de mais comunhão. Eu sinto em mim a necessidade de uma vida, de uma busca pela presença do Espírito Santo com mais intensidade. E eu tenho certeza que tem mais alguém comigo aqui que sente isso. Eu tenho certeza que tem mais alguém que tem esse desejo no coração de viver uma vida que glorifica a Cristo. E se vivermos uma vida que glorifica a Cristo, o Espírito Santo vai se manifestar com mais intensidade no meio da igreja. Pois ele veio para dar continuidade à obra de Cristo lá no Calvário. Jesus diz: tetelestai, está feito, está consumado. Mas no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no dia de Pentecostes, a obra do Espírito Santo na igreja estava só começando. E hoje nós estamos 2000 anos depois e o Espírito Santo está dando continuidade à obra. É por isso que aqui tem crentes cheios do Espírito Santo, salvos por Jesus, que tem desejo de falar em línguas estranhas, que tem desejo de servir a Deus com mais sinceridade, que tem desejo de ter comunhão, uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero pedir para você: feche os teus olhos agora. É você e Deus, é você e o Espírito Santo. Fala para Ele aí.
Espírito Santo, eu quero sair desse culto diferente. Espírito Santo, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui como um testemunho. Talvez na sua casa, no seu trabalho, na escola, você nunca teve coragem, às vezes, de falar uma palavra lá, mas você vai sair daqui para testemunhar do poder que você tem, da autoridade que você tem, do Cristo que você serve, do Deus que salvou a sua vida. Pai, aqui está a sua igreja, está o seu povo, um povo comprado pelo sangue de Cristo, um povo comprado pelo sangue de Jesus, um povo comprado pelo sangue de Cristo. E eu quero pedir ao Senhor neste momento, na autoridade do Espírito Santo, que o Senhor reveste-nos de poder, que o Senhor reveste-nos de autoridade, que o Senhor possa gerar em nós, por meio da sua palavra, um desejo de viver uma vida que glorifica a Cristo, um desejo de viver uma vida que honra o nome de Cristo, o desejo de viver uma vida que exalte o nome de Cristo. E eu tenho certeza, meu Pai, que nós vamos ver milagres acontecer. O Senhor é um Deus de milagres. Por toda a história da humanidade, a história da humanidade está permeada de milagres, de intervenção do sobrenatural no natural, e o Senhor não mudou. A sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E aqui está um povo salvo pelo Senhor, comprado pelo sangue de Cristo, que crê nos milagres, que crê que o Senhor é imutável, que como o Senhor curava, o Senhor continua curando, como o Senhor salvava, o Senhor continua salvando, como o Senhor operava, o Senhor continua operando. Então age neste momento, ó Pai, produzindo em nós esse desejo, um desejo ardente de viver para Deus, de honrar Deus, de ter uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, e viver para a glória do nome de Cristo nessa terra, para que possamos pregar, não perdermos a alegria da salvação, mas termos a alegria da salvação na nossa vida, e o desejo de partilhar essa alegria, e o desejo de compartilhar essa mensagem salvadora, e verdadeiramente não vivermos um evangelho que fica na letra, mas um evangelho de realidade, meu Pai, onde nós estejamos exalando o bom perfume e anunciando o evangelho de Cristo para esta terra, para as pessoas desse mundo, anunciando que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta, e nós possamos vivenciar estes milagres acontecendo para a glória do teu poderoso nome. É o que nós pedimos ao Senhor, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Agora os irmãos não perderam a oportunidade, né? Se assente, irmãos, adorando a Deus, e eu volto a palavra ao pastor Maru.